Pessoal, boa tarde. Estou aqui representando o Vetorial Concursos e fui encarregado aqui de resolver com vocês as questões da prova que foi agora pela manhã na Guarda Municipal de São Luís. Tá? Então, eu vou passar bem rápido pelas questões e dizer aqui o que teria que ser feito em cada uma delas. Ó. A questão 16, das provas, né, que eu acho que deve cores diferentes, aí dessa daqui está falando o seguinte, que N guardas municipais foram distribuídos em 3 grupos de trabalho, de modo que o primeiro grupo possui 2 guardas, né, a menos do que o segundo grupo, e o terceiro possui 2 guardas a mais do que o segundo grupo. A banca gosta muito disso, gosta muito dessa relação. Ó. O grupo do meio é X, que é o segundo, o primeiro grupo é X menos 2, e o terceiro grupo é X mais 2. Tá? Foram essas informações que a banca deu. Aí a banca disse que o número total de guardas, que é exatamente a soma desses 3 grupos, que a gente vai chamar de N, ó, N é o meu total, a questão está dizendo que esse N ele é maior do que 99 e é menor do que 105. Então, o que a gente tinha que fazer nessa questão? Somava tudo. Quando a gente somasse tudo isso aqui, a gente tem x menos 2, mais x de novo, mais 2. A gente vai cancelar esse menos 2 com esse mais 2. Fica 3x. Só que vocês concordam comigo que o 3x é a mesma coisa de n? Então, esse 3x é maior do que 99 e é menor do que 105. Aí aqui mata a questão, né? Se eu dividir todo mundo por 3, olha o que a gente vai encontrar. X. O que é x? É o que a questão está perguntando. Ó. Ela pergunta bem aqui. O segundo grupo é formado por quantos guardas, né? Então, ele quer saber o x. Se eu dividir as 3 aqui por 3, eu vou ter 99 por 3, 33. X é maior do que 33 e é menor do que o 105 dividido por 3 vai dar 35. E aquele número que está entre o 33 e o 35 é exatamente o 34. Tá? Então, a resposta correta dessa daqui era o item E. Era basicamente isso que a gente tinha que fazer nessa questão. Certo? Questão 17. Em um jogo de futebol, 50% do público presente no estádio era o torcedor do time A, 35% era o torcedor do time B e 1.950 era torcedores restantes que não torciam para nenhum deles. O que algum aluno pode ter se confundido aqui nessa questão? Ah, professor, isso aqui é questão de diagrama. Vou colocar aqui o time A e o time B. Só que, galera, quando a gente fala de torcida, né? O que a gente sabe de torcida é o quê? Que são conjuntos disjuntos. Não tem esse torcedor que vai torcer para o time A e para o time B ao mesmo tempo. Por mais que a gente saiba que alguns torcedores torcem, eu torço lá para o Rio, eu torço o Flamengo. Aqui no meu estado, eu torço para outro time. Mas aqui a questão queria essa intenção aqui de vocês. Ó. Eu sei que 50% torce para o A. Eu sei que 35% torce para o B. O segredo dessa questão era o seguinte, falta quanto? Falta 15% para completar os 30%. E esses 15% que estão faltando é igual a 1.950, tá? Então, a questãozinha aqui era a regra de 3, ó. 100%, que é o que a questão pergunta, o total de público presente no estádio é 100%. Aqui é a porcentagem. 100% está para X, assim como 15% está para 1.950. Quando a gente multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter que 15x é igual a 1.95000, que eu vou multiplicar o 100 pelo 1.950, certo? O 15 está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E quando eu dividir 15, quando eu dividir os 195.000 por 15, isso aqui vai ter como resposta 13.000 pessoas. Tá? A resposta correta dessa daqui é o item C. Tranquilo? Próxima questão. Questão 18. Questão 18 é interessante porque ela trabalha um princípio bem básico, que a gente, professor, é contagem. Mas essa questão aqui vai ser por combinação, vai ser por arranjo, vai ser por permutação. Olha o que ela está dizendo. Uma lista contém 10 guardas, né? E o comandante da guarda municipal, ele vai selecionar 3 dentre esses 10 para fazer uma equipe para trabalhar.
A quantidade máxima de equipes diferentes que podem ser formadas é igual a... Esse tipo de questão a gente tem que tomar cuidado só com o seguinte. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Professor, eu quero selecionar a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Só que vocês têm que tomar cuidado que se eu botar aqui nessa ordem B, A, C, ou então qualquer outra ordem que eu coloque aqui, vai conservar essa informação, tá? Não altera. Como não altera e conserva, a gente vai trabalhar com combinação, tá? A gente viu nas aulas que quando conserva, a gente trabalha com a combinação de 10, 3 a 3. E a fórmula é basicamente isso. 10 fatorial em cima, e aqui embaixo é o 3 fatorial, vezes o 10 menos 3 fatorial. Tá bom? Eu resolvendo isso aqui, eu vou ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. A gente para, só ajeitar aqui. A gente para no 7 fatorial, por quê, professor? Porque lá embaixo já tem o fatorial, ó. 7 fatorial. Aqui embaixo eu vou ter 10 menos 3, que é 7 fatorial também, vezes o 3, vezes 2, vezes 1, que é o outro resultado. Simplificando aqui, ó, o 2 eu posso simplificar com 8, que dá 4. O 3 eu posso simplificar com 9, que dá 3 também. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 10, a minha combinação de 10, 3 a 3, é igual a 120. Certo? 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Resposta correta dá 18. É o item A. Tá bom? Questão 19. Questão 19, a foto saiu um pouco torta aqui, mas dá para a gente entender, ó. Aqui sim, a gente vai trabalhar com conjuntos, tanto que ele já fala aqui, ó, conjunto A e B, o diagramazinho de vem aparecendo. Ele está dizendo que num grupo tem 180 pessoas, certo? Professor, 180 pessoas, eu vou colocar naquele diagraminha que o senhor ensinou. Faço o diagrama, em cima eu tenho o total, que é 180. Eu tenho aqui dois grupos, onde eu vou ter o grupo A e o grupo B, certo? Isso aqui está falando de palestras, tá? Pode ser grupos, pode ser palestra, independente, vai ser sempre essa mesma relação. E ele está dizendo que a gente tem 45 aqui no meio, ó, que é a interseção. A gente coloca 45, tá bom? E a gente vai calcular. Professor, agora eu vou calcular quanto é que sobrou para A. Se era 93, tirando esses 45 que eu já tenho aqui, eu vou ficar com 48 aqui só no A. E no B, era 127, tirando os 45, que já está aqui na interseção, vai sobrar exatamente 82. A questão quer saber o quê? Lá no final ele está perguntando quais são as pessoas que não se inscreveram em nenhum. É esse restozinho bem aqui embaixo. É o meu X aqui embaixo. Se eu somar 82 mais 48 mais 45, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 175. 175. Aí a gente vê aqui, ó. Se eu tinha 180, 175 mais x tem que dar 180. O x é essa diferença de 180 menos 175. O x é igual a 5. Resposta correta é o item E. Tá? Questão 19. Resposta correta é o item E. Questão 20. Essa questão aqui chega de uma dor quando eu vi alguns alunos errando. Que a gente viu demais, tá? Lei de Morgan, negação. Olha a questão aqui, ó. A negação dessa afirmação aqui, tá? A negação de qual afirmação, professor? Paulo é um guarda municipal e São Luís é uma linda cidade. Ele quer a negação disso, pessoal. E a gente viu que não se nega I com I, não se nega ou com ou, não se nega se então com se então. Se não nega, eu já vou cancelar o item D e o item E, ó, porque ele era com I. Então já morreu aí a minha situação. Nesse caso aqui, se eu tenho P e Q, a negação de tudo isso aqui vai ser equivalente ao quê? Vai ser o quê? Vai ser negar as duas, ó. Vou negar meu P, trocar o I pelo OU e negar a segunda também, tá? Troco o I pelo OU e nega as duas. Na nossa aula de revisão, a gente viu ao contrário. Era uma questão que tinha um OU e a gente negava com o I. Então, pronto, quando eu vou olhar aqui os itens, olha o item C, o que ele me diz, ó. Não, Paulo não é um guarda municipal, ou São Luís não é uma linda cidade. Resposta correta, item C. Tá? Essa questão era dada para ninguém errar, tá bom? Próximo. Questão 21.
Essa questão 21 a gente viu bem no início, quando a gente foi falar sobre essa parte de tautologia, contradição, a gente viu questões desse tipo. O que está acontecendo aqui? Ó? Se vocês pararem para pensar, a proposição, na próxima Copa do Mundo, o Brasil será campeão. Ah, professor, vou colocar aqui a proposição P, o Brasil será campeão. Essa P, vou chamar de P. Ou não será campeão, não P. E a questão está perguntando, isso aqui é uma tautologia, uma contradição, uma equivalência? Se você parar para pensar, quando eu vou fazer uma tabela verdade disso aqui, ó, tabela verdade do P e do não P, eu vou precisar só de duas linhazinhas aqui, porque o P pode ser verdade ou falso, e o não P é o oposto disso. Isso aqui é um exemplo clássico, P ou não P. O ou vai ser verdade quando? Quando pelo menos um for verdade. Tá? E como eles são a contradição uma da outra, ó, pelo menos um é verdade aqui, pelo menos um é verdade aqui. Então, isso aqui é uma tautologia. Tá? Então, a resposta correta dessa é o item A. Porque a primeira informação é a segunda informação é a negação da primeira. Então, quando eu fizer o ou delas duas, sempre vai ser verdade. E quando eu tenho uma proposição composta que sempre é verdade, ela é uma tautologia. Certo? Resposta correta da 21, o item A. 22, eu peguei de outra prova, tá? Eu acredito que os itens sejam os mesmos. Só que, tá, se estiver mudando, a gente vai ver a resposta, vocês conferem pela resposta. Mas essa daqui é outra de contagem, e está dizendo o seguinte, ó, Renata dispõe apenas 2 lápis de cor, um azul e um vermelho, para pintar esses quadradinhos aqui. São 8 quadrados no total. E olha o que a questão diz. Diz que eu não posso fazer só o seguinte. Olha a única regra da questão, está bem por aqui, ó. Deve ser pintada apenas com uma cor, e que cada cor deve ser usada pelo menos uma vez. Isso aqui está o segredo da questão, tá? Só não pode fazer o quê? Pintar tudo de uma cor. Então, o que não podia, professor? Ser A, 8 vezes, e também não podia ser vermelho, 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 8 vezes. As outras opções pode. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços, tenho duas tintas diferentes, duas aqui também. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo que a gente viu em sala de aula também. Tenho duas possibilidades, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes. Então, eu vou ter o quê? 2 elevado a 8. E quando vocês fizessem essa multiplicação, ia dar 256. Aí alguém pode perguntar, professor, não tem essa resposta no gabarito. Vocês têm que dar graças a Deus que não tinha. Porque a banca podia ser sacana e colocar lá para vocês 256. Por que não é 256? Porque não pode essas duas possibilidades aqui, ó. Quando for tudo A e tudo V. Então, eu tenho que tirar essas duas possibilidades. A resposta correta é 254. Tá bom? Resposta correta desse item, 254, letra D, de dado. Próxima questão, 23. A gente viu em sala de aula questões desse tipo também, ó. Considere que a probabilidade de Pedro ser aprovado no concurso é de 90%. Ah, professor, se a probabilidade de Pedro aprovado, eu vou colocar aqui aprovado, Pedro aprovado, é de 90%, vocês concordam comigo que a probabilidade do Pedro ser reprovado vai ser de quanto? 10%. Só tem duas possibilidades, ou ele é aprovado ou reprovado. Do mesmo jeito, quando a gente fala do João, a probabilidade do João ser aprovado, a questão está dizendo que é de 60%. E lógico que a probabilidade de João ser reprovado vai ser o complemento disso aqui, que é 40%. De posse dessas informações, a questão pergunta, ó, sabendo que uma aprovação independe da outra, e fala o seguinte, que qual a probabilidade de nenhum dos dois ser aprovado nesse concurso. Em outras palavras, é a probabilidade de Pedro ser reprovado e, ao mesmo tempo, a probabilidade do João ser reprovado. Quando a gente tem esse i na probabilidade, uma coisa e a outra acontecer, é só a gente multiplicar. Então, basta a gente pegar o quê? 10% vezes 40%, que é a probabilidade dos dois serem reprovados ao mesmo tempo. Simplifica esses zeros aqui, ó. Vai sobrar o quê? 4 sobre 100, que é a mesma coisa de 4%. Certo? Resposta correta dá 23.
Item B, tá? Questão 24. É verdade que todos os amigos de Carlos gostam de matemática. Logo, é necessariamente verdade. Eu expliquei para vocês em sala de aula que esse tipo de questão, em vez de você atacar logo os problemas direto, é interessante que a gente faça um diagramazinho do que a questão está dizendo. Ó. Ah, professor, ele está dizendo o quê? Que todos os amigos de Carlos, tá? Vou colocar aqui os amigos de Carlos. Eles gostam de quê? De matemáticas. Eles estão dentro de um grupo maior das pessoas que gostam de matemática. Certo? Pronto, eu sei dessas informações. Aí eu vou olhar para os itens. Se Pedro não é amigo de Carlos, então ele gosta de matemática. Pedro pode estar onde, pessoal? Pode estar aqui dentro dos que gostam, como pode estar fora. Então isso aqui não me diz nada sobre esse item A. Certo? Eu vou olhar o item B. Se Pedro gosta de matemática, então ele é amigo de Carlos? Não, né? Pedro pode estar bem aqui fora e não ser amigo do Carlos. Também não diz nada sobre essa informação. Certo? O item C. Se Pedro não é amigo de Carlos, então ele não gosta de matemática. Também eu não posso afirmar isso. Eu posso ter uma pessoa que está dentro do grupo dos que gostam de matemática, esse exemplo aqui que eu acabei de botar já para vocês, e ao mesmo tempo ele não é amigo de Carlos. Tá? E o item D, olha o que o item D está dizendo. Se Pedro não gosta de matemática, opa, então eu tenho, por obrigação, Pedro está aqui fora. Se ele não gosta de matemática, ele é o conjunto disjunto com a matemática, então ele está fora, certo? Não gosta de matemática, então ele não é amigo de Carlos, exato. Se Carlos está dentro do M e Pedro está fora, significa dizer que eles não podem acontecer ao mesmo tempo, então o item correto é o item D. Certo? O item E está dizendo que se Pedro gosta de matemática, então ele não é amigo de Carlos, tá? Tá errado também. O item correto dessa aqui, item D. Questão 25. Essa questão 25, eu confesso que na hora que os alunos colocaram, eu fiquei pensando qual era a matemática sendo utilizada aqui. Na realidade, a banca não colocou matemática nenhuma nessa questão, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender na questão. Ele está dizendo que esse segundo número do par ordenado está relacionado com o primeiro, certo? Esse quarto aqui está relacionado com 3. A 25, para quem. A 24, a questão 24, se alguém ficou com dúvida, é o item D, tá? A questão 25, ele está dizendo isso, que o 4 está relacionado com 7, o 3 está relacionado com 10, o 4 está relacionado com 8 e o X está relacionado com 5. Ele quer saber qual vai ser o número que vai estar no X. Aí você vai pensar, professor, aqui aumentou 2, aqui aumentou 1, aqui já diminuiu 3. Você vai tentar de todas as formas, usando a matemática, e não vai encontrar nada. Aí, quando a sua mente cansar, você vai colocar. Vamos lá, vamos pensar. Esse primeiro aqui eu tinha o 4, né? Então, vou colocar aqui 4. Vou olhar o outro, eu tenho 3. Depois eu tenho 7. Depois eu tenho 10. Depois o 8. E depois o 5. Se você olhar com calma, o 4 aqui, ele tem exatamente 6 letras. O 3 tem 4 letras. O 7 tem 4 letras. O 10 tem 3 letras. O 8 tem 4 letras também. E o 5 tem 5 letras. Então, a resposta correta nessa questão é o item B. Tá? Eu não gosto desse tipo de questão. Eu confesso para vocês que eu não concordo com a questão dessa cair, mas não foge ao raciocínio lógico. Também é possível cair esse tipo de questão. Eu acho maldade uma banca botar isso aqui, mas ela colocou. A resposta correta é o item B. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos. Eu espero que essas nossas aulas tenham ajudado em alguma coisa. E tá aí a correção para vocês darem uma olhada e ver como é que vocês saíram. Valeu, até a próxima.